Olá, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Rodolfo, eu sou do canal Desvendando a Verdade. O tema de hoje abordado vai ser: pornografia existe dentro da igreja, no mundo cristão? Antes disso, deixe o seu like, seu joinha e seja inscrito do meu canal. Muitas novidades virão, tá? São exatamente 18 horas, quase. E fechei uma outra parceria, tá? Só que é surpresa, tá bom? Mas assim, se inscrevam, deixe o seu like para vocês acompanharem o canal, tá? E o tema de hoje vai ser o seguinte: a pornografia existe dentro da igreja? Vamos debater, discutir e descobrir do que se trata, tá? Sim, existe sim pornografia dentro da igreja. Isso é fato, porque assim, a gente é carne, entendeu? A pornografia, ela tem consequências que destrói a pessoa, o psicológico da pessoa, a mente da pessoa, o espírito da pessoa, destrói casamentos, lares, que precisam até, além do acompanhamento espiritual na igreja, precisa de acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Vamos por partes, tá? Eu vi um estudo, tá? Segundo um estudo da língua, que assim, que a pornografia vem crescendo absurdamente no meio da igreja, dentro da igreja. Isso é grave. Na internet, isso é uma péssima notícia. Atualmente, cerca de 20% de todos os sites, 20%, segundo aqui o pastor Antônio Júnior, tá? Depois eu vou passar um link da descrição, tá? Para vocês acompanharem esse pastor, tá? Segundo cerca de 20% de todos os sites acessados no mundo são conteúdos pornográficos. Por causa disso, milhões de pessoas têm destruído suas vidas nesse pecado que corrompe os valores por Deus, seja abaixo de algumas estatísticas, tá? A média da exposição por pornografia, segundo esse pastor, é a de apenas 11 anos. 11 anos. A partir da pessoa completar a idade de 11 anos, ela fica exposta à pornografia. Ela já começa a procurar sites pornográficos. Mas isso não é só homem não, tá? É mulher também. Mulher também procura site pornográfico, tá? É a partir dos 11 anos, tanto homens como mulheres, tá? A média de visitantes em site pornô, a faixa, tá? É 60% homens e 40% mulheres, tá? Isso é o estudo. Eu vou passar o site depois, tá? Para ver se vocês acompanham esse pastor. Os homens têm 6 vezes mais chances de ver pornografia do que a mulher, mas tem mulheres também que vê pornografia. Também são mais suspensos a gastar mais tempo vendo isso. Quase 20% das mulheres dizem que lutam para ver esses vícios. Mas é o que eu falei, depende de uma ajuda não só da igreja, tá? Precisa de uma ajuda psiquiátrica, porque eu conheço casos dentro da igreja em si, que a mulher é viciada em ver sites pornográficos, tá? Conheço os casos que teve casamentos destruídos, famílias desestruturadas por causa disso, tá? E traumas psicológicos. Ou seja, além do acompanhamento da igreja, precisa também do acompanhamento psicológico, tá? Depois eu vou passar um site do CAPS Osasco, que tem esse atendimento. Vamos lá. Consequências do vício em pornografia. 50%, tá, dos seus cônjuges, tá, perderam seus cônjuges, ou seja, mais da metade do pessoal que vê site pornográfico perdeu, como se diz, perdeu o casamento. O casamento infelizmente acabou. Teve abalado, mas acabou o casamento, tá? Foi comprovado que a taxa de infidelidade conjugal aumentou mais de 300% por causa do site pornográfico, tá? E também destrói o cérebro, a mente da pessoa começa a se desbaratinar, tá? Se desligar da realidade, entendeu? Mas, em um grupo de 24 pessoas que acessam esse conteúdo, 20 se consideram viciados e compulsivos e dizem: descobrir pornografia foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida, tá? Isso é a fonte do unifrescoldri.net. E os efeitos da pornografia na vida do cristão? Vamos lá. Te afasta de Deus, você se sente mais próximo de Deus e deixa de experimentar o seu poder, tá? Sem perceber, você não tem mais alegria de salvação. Você perde toda a graça da salvação. Você não tem vida, você não... praticamente você vegeta, tá?
te cega para as consequências, temporariamente te afasta da caminhada com Deus e seu relacionamento com a esposa, filhos, etc. Ele cega sobre o que irá acontecer com você espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e socialmente. Cria expectativas irrealistas, os homens começam a achar que toda mulher deveria ser parecida com aquelas mulheres do site, entendeu? E que relacionamento com esposas também deveria ser pornográfico. Ou seja, ele compara a esposa com uma meretriz. A realidade é essa. Distorce sua visão de sexo. A pornografia faz acreditar que sexo somente é para o prazer do homem e as mulheres são meros objetos ao invés de criações com Deus que devem ser honradas e respeitadas de acordo com o Senhor. Ou seja, ele compara a mulher dele com a meretriz, entendeu? Ele quer que tudo que a meretriz faz no site, faça com ele. Entendeu? Nunca é bastante. Ele tem um efeito crescente como uma droga, você precisa de mais satisfazer lascívia. Ela teve você rapidamente a um caminho de destruição, te afastando para longe da paz, alegria e relacionamentos saudáveis. Ou seja, a pessoa fica tão viciada em pornografia, em prostituição, que a pessoa não tem um relacionamento fiel. Porque olhar pornografia já é pecado, entendeu? Já é considerado traição. Se você pensar uma mulher que está passando na sua rua maliciamente, com uma mente maliciosa, já é pecado, entendeu? Por exemplo, nunca é o bastante. Ela tem um efeito crescente como uma droga e precisa ser mais do que satisfazer a lascívia. Ela teve você rapidamente ao caminho de destruição. Você se torna escravo dos seus pensamentos, perde o controle dos seus pensamentos pecaminosos que o levam a pecar. Ou seja, se você olhou para o site pornográfico ou para uma mulher maliciamente, você já pecou, entendeu? Você tem que ter o discernimento cristão, entendeu? Um relacionamento saudável, com uma amizade, entendeu? Olhar para a mulher com respeito, não como uma meretriz, entendeu? E mantém um ciclo de autodestruição. A princípio, ela parece aliviar a sua dor, mas acaba fazendo somente mais dor. Ou seja, você vai se afogar em cada vez mais dor. E tem também um ciclo de autodestruição. A princípio, ela parece aliviar a sua dor, mas acaba trazendo somente mais dor. Transforma a mulher em um objeto sexual. Você perde a capacidade de ver a mulher mais velha como uma figura materna. Uma mulher da mesma idade como uma irmã. E uma mulher mais nova como uma figura de filha. Ou seja, para você, mulher vai ser uma mercadoria. Você vai comparar sempre uma mulher com uma meretriz. Como você viu, pornografia é uma estratégia do diabo para destruir sua vida. E eu conheço casos assim, que realmente a pessoa se destruiu, perdeu casamento, perdeu filhos, perdeu família, perdeu até emprego por causa da pornografia. Entendeu? A Bíblia diz que devemos lutar contra a nossa carne diariamente, nunca deixar de vigiar. A luta contra esse vício foi de ganhar por Jesus na cruz, e por isso existe libertação sim. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, por isso não se acomode e busque ajuda a pessoas cristãs comprometidas com Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 32. Gente, o que eu falo disso aqui, tá? É um site de um pastor chamado Antônio Júlio, que eu tava lendo, e decidi compartilhar com vocês, tá? Ou seja, a pornografia, você tem que ter discernimento para as coisas, fazer um tratamento psicológico e um tratamento na igreja, entendeu? Não é possível porque assim, ou seja, eu vi aqui, por exemplo, eu vi aqui o que a Bíblia diz sobre pornografia, tá? A Bíblia diz que pornografia é má, e é. Ela te destrói aqui na alma, ou seja, ela não é saudável, não vem de Deus, entendeu? Ou seja, qualquer olhar é uma mulher que deseja cometer o adultério com ela em seu coração, tá? Ou seja, se você olhar com uma mulher com malícia, um homem com malícia, você já pecou, entendeu? Já é considerado pecado, entendeu? A pornografia é pecado e pode destruir relacionamentos saudáveis, mas pela graça de Cristo a pessoa pode ser liberta desses vícios. O que é pornografia, tá? Pornografia é imagem, vídeos ou até livros que excitam propósitos de desejos sexuais. O vício normalmente começa uma coisa que parece inofensivas, como imagens de uma mulher nua, que depois leva a um conteúdo cada vez mais explícito. Ver pornografia de uma forma em luxúria é não controlar os desejos sexuais impuros. A Bíblia claramente diz que devemos lutar contra esses desejos até fugir deles. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 18. Vamos lá, gente. Eu conheci dois casos, tá?
Eu já vi com pessoas, tá? Que uma só saía com travestis, tá? Era viciada em sair com travesti. E uma pessoa era viciada em prostitutas, entendeu? E até em outro caso que eu conheci, saía com prostitutas também e era lésbica. No final das contas, as três pessoas perderam dinheiro, principalmente, família, principalmente, e se autodestruíram, entendeu? Então tá que dois estão fazendo tratamento psiquiátrico até hoje, entendeu? Tomando medicação e tudo. Ou seja, a prostituição em si, ela abomina o homem, entendeu? Como o homem, como a mulher também. Porque eu sei que tem mulheres também que são viciadas em site pornográfico, entendeu? Ou outros meios, entendeu? Por exemplo, a masturbação, por exemplo. Tanto o homem como a mulher é viciante, entendeu? Mas você tem que ter o discernimento na palavra de Deus para você se esquivar desse pecado, entendeu? Ou seja, um pecado, uma pessoa que anda fora do contexto bíblico, a pessoa se contamina rapidamente. Eu já conheci esses três casos e os três casos acabou em comum. Perda de família, perda de grana e perda de prestígio. Como posso ser libertado da pornografia? A pornografia, como qualquer vício, é difícil de deixar. Mas Jesus veio para nos libertar, tá? Lucas capítulo 4, versículo 18, não para nos condenar. Para ser liberto desse pecado você deve admitir que esse problema existe, que é o primeiro passo, tá? 1 João capítulo 1, versículo 9. Reconhecer que Jesus é o seu Senhor Salvador, o único que tem domínio sobre sua vida. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. E rejeitar a dominação desse pecado sobre sua vida. Tiago, capítulo 4, versículo 7. É bom dizer da boca, porque o diabo não ouve dos nossos pensamentos. É certo? Procura a ajuda de um pastor ou líder e de um tratamento psicológico, tá? Para ajudar você a continuar o caminho certo. Ou seja, o que eu posso fazer no caso, por exemplo, se tem uma pornografia tudo que é lado? Entendeu? Por exemplo, conheço colegas meus que têm problemas com isso, entendeu? Mas assim, se você olha uma mulher ou uma mulher olha um homem, vice-versa na rua, você já está em pecado, entendeu? Não é natural da Bíblia, entendeu? Por exemplo, tem pornografia em todo lado. O que eu posso fazer? A atitude correta do crente perante a pornografia, tá? Deve ser de José no Egito. Gênesis 39. Conta que a esposa do patrão de José queria que ele tivesse relações com ela, mas ele se recusou e fugiu da presença dela. Então tá que José pagou um preço muito caro, ele foi preso, entendeu? Ele virou escravo, então ele teve um processo de luta mesmo, tá? Sempre que devemos fugir da pornografia. Evite conversas pornográficas, vai dormir, leia um livro decente, um livro evangélico ou qualquer outro livro, tá? Ocupe sua mente, saia, converse com seus amigos da igreja ou de outra comunidade, tá bom? Quando você sabe que um filme, ou um livro, ou um site na internet vai te pornografia, fica longe, entendeu? Tipo, não é pra mim, se desvie, tá bom? Vai ler um livro, vai jogar baralho, entendeu? Ou se não vai assistir TV, um documentário, entendeu? Se você abre um site e vê que tem pornografia, fecha. Alguns sites como o YouTube tem lugares onde você pode reportar conteúdo pornográfico e esse será removido. Por exemplo, tem sites, um link no YouTube que você pode digitar lá, site pornográfico, mas já exclui. E também tem próprios programas assim de computador que você instala nele que tem o bloqueio para maiores de 18 anos. Entendeu? Se você está vendo televisão e a pornografia começa, um monte de canal durante alguns minutos até passar. É uma boa hora para pegar um lanche. Vai pegar um lanche. Entendeu? Se a mulher começar num filme tirar a roupa, pega um lanche. Vai passear. Vai beber água. Entendeu? Se você está num lugar onde não pode sair como um cinema, feche os olhos. E se achar precise, tape os ouvidos. Entendeu? Você não vai no banheiro. Entendeu? Se você está lendo um livro com uma passagem explícita, salte alguma frase. Lembre-se, quando você é apanhado desprevenido, o primeiro olhar não é a sua culpa, mas o segundo já é. Peça perdão a Deus de forma para resistir, tá bom?
Ou seja, gente, isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? Eu vou explicar aqui que vícios existem, entendeu? Nós temos o lado bom e o lado ruim, só que a gente tem que aprender a lutar, entendeu? A gente tem que persistir nas nossas diferenças, a gente tem que ter um discernimento entre o bem e o mal, entendeu? O que que é? Olhar para uma irmã na rua, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, mas a partir do momento que você olha já com malícia ou ajuda alguém com malícia, você já está pecando, tá bom? Segue meu conselho, lê a Bíblia, pratica atividade física, entendeu? Se você tiver na fissura de pornografia, pratica atividade física, vai para caminhada, correr, entendeu? Atividade física que você gosta, tá bom? Porque assim, essas pessoas que eu citei não são felizes, pelo contrário, tá esfaqueando sua alma, entendeu? Já tá desfalerando, é uma doença isso. Entendeu? Porque o Deus fez o sexo para procriação, entendeu? Não para pecado, entendeu? É isso que eu penso, entendeu? Por exemplo, a fornicação sexual, quando a pessoa tá namorando ou tá em noivado, meu, leva uma Bíblia junto, vamos ler a Bíblia, entendeu? Procure em lugares públicos, entendeu? De preferência. Não vá dormir na casa do outro, pelo amor de Deus. Evita isso, tá bom? Que isso aí logo logo vai prejudicar você, entendeu? Até casos que gerou gravidez indesejável, isso ocorreu, entendeu? Isso é complicado às vezes para a pessoa. Mas assim, gente, procure seu líder, o seu pastor, procure uma célula, entendeu? E assim, gente, ore, entendeu? Faz uma oração, procure outros ares, entendeu? Vai caminhar. Mas assim, gente, a pornografia em si, você tem que se desviar dela. Porque daqui a pouco você já está na prostituição. Entendeu? Tem gente que gastou toda a sua grana em prostíbulo. E tem gente que, um rapaz falou que tinha um vício que não sentia prazer igual a esposa. Foi procurar uma travesti. Entendeu? Se apaixonou pela travesti e perdeu todo o seu dinheiro. São casos assim, casos isolados. Mas você tem que ter o discernimento de Deus. Buscar a fonte, buscar a luz, tá bom? Essa é a reflexão de hoje, tá bom? Na passagem de hoje. Pornografia existe no mundo cristão. Sim, existe. Tem gente que infelizmente se demora a fazer essa libertação, tá bom? E, gente, deixe os seus comentários, seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Boa noite a todos, tenham uma ótima semana a todos, abençoada em nome de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.